A predestinação para a vida é o propósito eterno de Deus, mediante o qual, antes que fossem lançados os fundamentos do mundo, ele decretou de maneira constante, através do seu conselho secreto, a nosso respeito, que livraria da maldição e da condenação aqueles a quem escolhera em Cristo. Dentre a humanidade, para conduzi-los à salvação eterna por meio de Cristo, como vasos destinados à honra. Em face disso, aqueles que foram dotados por Deus de tão excelente benefício são chamados de conformidade com o propósito de Deus, pelo seu Espírito, o qual atua no tempo apropriado, tendo em mira que, pela graça, obedeçam a essa vocação, sejam gratuitamente justificados, sejam feitos filhos de Deus, por adoção, sejam moldados segundo a imagem de seu Filho unigênito Jesus Cristo. Andem piedosamente em boas obras, e afinal, pela misericórdia de Deus, cheguem à bem-aventurança eterna. Expus esse artigo de fé diante de vocês, tão somente para mostrar-lhes que, se vocês pertencem à Igreja Anglicana, pelo menos não quererão fazer objeção à doutrina da predestinação. Uma autoridade humana, por intermédio da qual desejo confirmar a doutrina da eleição, é a antiga declaração de fé dos valdenses. Se vocês tiverem a oportunidade de ler o credo dos antigos valdenses, que eles redigiram quando estavam sofrendo sobre os ardores da perseguição, descobrirão que aqueles famosos seguidores e confessores da fé cristã davam a mais cordial acolhida e abraçavam essa doutrina como uma opção da verdade revelada por Deus. Extraí de um livro antigo um dos artigos de fé dos valdenses, que Deus salva da corrupção e da condenação aqueles a quem escolheu desde antes da fundação do mundo, não por causa de qualquer disposição, fé ou santidade que ele tenha previsto neles, mas por motivo da sua pura misericórdia em Cristo Jesus, seu Filho, deixando de levar em conta quaisquer outras considerações, segundo a irrepreensível razão de sua própria livre vontade e justiça. Portanto, não estou pregando aqui nenhuma novidade, nenhuma doutrina nova. Gosto imensamente de proclamar essas antigas e vigorosas doutrinas, que são conhecidas pelo cognome de calvinismo, mas pelo certo, e verdadeiramente são a verdade de Deus. Vou aproveitar essa vírgula, tá? Bom, por exemplo, eu não acho que o calvinismo é a verdade de Deus. A verdade de Deus é a palavra de Deus. Ponto pacífico, tá? Calvinismo, arminianismo, né? Seguidores de Lutero, tudo isso são criações de homens. Criações de homens. Essa é a minha observação sobre esse texto, tá? A palavra de Deus é a palavra de Deus. Não é criação de homem, é inspiração de Deus, escrita por Deus, né? Tanto é que
Quando você conhece um texto e você sabe que ele está adulterado, você sabe que ali não é a palavra de Deus. Então, automaticamente, você não vai crer de todo naquele texto. Então, né, eu não concordo com essa afirmação aqui de Spurgeon, que diz que o calvinismo, mas que, por certo e verdadeiramente, são a verdade de Deus. Não acredito que o calvinismo seja a verdade de Deus, não, tá bom? A verdade de Deus é Jesus Cristo. Ele disse: eu sou a verdade, a qual nos foi revelada em Jesus Cristo. Tá vendo? Jesus Cristo, ele é a verdade, não o calvinismo, tá bom? Não podemos confundir. Por meio dessa verdade da eleição, faço uma peregrinação ao passado. E enquanto prossigo, contemplo Pai após Pai da Igreja. Enquanto prossigo, contemplo Pai após Pai da Igreja. Confessor após confessor. Marte após Marte. Levantarem-se e virem apertar minha mão. Se eu fosse um defensor do pelagianismo ou acreditasse na doutrina do livre-arbítrio humano, então eu teria de prosseguir sozinho por séculos e mais séculos em minha peregrinação ao passado. Aqui e acolá, algum herege de caráter não muito honrado talvez se levantasse e me chamasse de irmão. Entretanto, aceitando como aceito essas realidades espirituais como o padrão de minha fé, contemplo a pátria dos antigos crentes, povoada por numerosíssimos irmãos. Posso contemplar multidões que confessam as mesmas verdades que defendo, multidões que reconhecem que essa é a religião da própria Igreja de Deus. Também quero apresentar a vocês um extrato da antiga Confissão Batista. Nessa congregação somos batistas, ou pelo menos a maioria de nós o é. E gostaríamos de averiguar que os nossos predecessores escreveram, cerca de 200 anos atrás. Os batistas se reuniram e publicamente os artigos de fé os batistas se reuniram e publicaram os seus artigos de fé, a fim de que se pusesse um ponto final em certos rumores que atacavam a ortodoxia deles. Rumores esses que já tinham dado volta ao mundo. Abro agora este antigo livro e encontro o seguinte terceiro artigo. Por decreto de Deus, tendo em vista a manifestação de sua glória, alguns homens e anjos foram predestinados ou ordenados de antemão para a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, para o louvor da sua gloriosa graça. E quanto aos demais, foi-lhes permitido continuarem em seus pecados, tendo em vista a sua justa condenação para o louvor da gloriosa justiça divina. Esses anjos e homens, assim predestinados e ordenados,
com antecedência foram particular e imutavelmente designados, e o seu número foi determinado de maneira tão certa e definida que esse total não pode ser nem aumentado nem diminuído. No caso daqueles membros da humanidade que foram predestinados para a vida, Deus, antes de serem lançados os fundamentos do mundo e de conformidade com o seu eterno e imutável propósito, bem como de acordo com o secreto conselho de beneplácito de sua vontade, escolheu em Cristo para que a glória eterna, com base em sua pura graça gratuita e em seu amor, sem que houvesse qualquer outra consideração na criatura como condição ou causa que o tivesse impelido a isso, aqueles a quem assim o quis. Não obstante, o que concerne a estes testemunhos humanos autoritativos, tá aí uma palavra que eu nunca vi, autoritativos. Não obstante, no que concerne a esses testemunhos humanos autoritativos, não me importo nem um pouquinho sequer com eles. Não me interessa o que esses testemunhos afirmam, em favor ou contra a doutrina da eleição. Tão somente lancei mão deles como uma espécie de confirmação para a vossa fé, a fim de mostrar a vocês que, embora eu possa ser acusado de ser um herege ou um hipercalvinista, em última análise, o testemunho mesmo da antiguidade está me prestando o seu apoio. Se um mero punhado de nós postar-se na defesa resoluta da soberania do nosso Deus, ainda que sejamos cercados por muitos, até por nossos próprios irmãos, os quais deveriam ser nossos amigos e ajudadores, nada disso nos abalará. Contanto que possamos contar com o apoio do passado. O nobre exército de mártires, as gloriosas hostes de confessores, esses serão nossos amigos, e o próprio testemunho da verdade manifestar-se-á em nosso favor. Ora, contando com aliados assim, jamais poderemos dizer que estamos sozinhos. Bem pelo contrário, poderemos exclamar: eis que o Senhor reservou. Eis que o Senhor reservou. Desculpa, gente. Tô com sono. Cadê? Eis que o Senhor reservou 7.000 homens que não dobraram joelhos diante de Baal. Veja Romanos 11:4. Porém, o fator mais importante de todos é que Deus está conosco. Amém. As grandes verdades sempre se encontram na Bíblia, exclusivamente na Bíblia. Vocês não acreditam em qualquer outro livro além da Bíblia? Acreditam? A pergunta que ele faz. Vocês não acreditam em qualquer outro livro além da Bíblia, acreditam? Bom, poderíamos falar sobre muitas coisas, né? Sabe que eu lembrei agora de uma coisa que pode parecer que não tem nada a ver, mas presta atenção no que eu vou te falar. Olha isso. Olha onde a mente do ser humano foi agora. Se você for a uma livraria evangélica,
você vai encontrar lá livros com capa dizendo assim, ó, como chegar no seu primeiro milhão. Deus não ensinou isso. Não está escrito isso na palavra. Como chegar no seu primeiro milhão. Então isso é aquela lei, né? Da oferta e demanda. De uns anos para cá, a demanda cristã, né? A demanda evangélica foi aprimorando os seus quereres e as suas vontades, de modo que a lei da oferta foi tendo que ser aprimorada também. Então, começaram a criar livros que atendesse, né? Que atendesse a todo tipo de público. Por isso eu lembrei dessa ideia aqui, né? A pergunta que Spurgeon faz aqui, né? Vocês não acreditam em qualquer outro livro além da Bíblia, acreditam? O crente, primeiro, né? Muitas das vezes as pessoas nem leem. E eu tô lendo esse livro aqui justamente também, tá? Não é só por isso, não. Também para que você veja que, dependendo da literatura, é importante você ler outras literaturas além da Bíblia, tá bom? Para você, assim, ter uma geovisão, né? Mais ampliada e mais centrada das coisas. É importante você ter outros tipos de leituras que você consiga ampliar o seu entendimento a respeito de determinados assuntos. Por isso que eu usei essa alusão aqui que não é uma alusão, né? É um fato real. Se for numa livraria evangélica, você vai encontrar um livro assim, né? Como chegar no seu primeiro milhão. Então as pessoas passaram a acreditar em muitas coisas, e a demanda dos quereres evangélicos são muito grandes, né? E foram se criando produtos para isso. Você atender, por exemplo, tem igrejas que gostam de gritar, girar e rolar no chão. Então lá está aquela igreja para gritar, girar e rolar no chão. Tem igreja que hoje está tocando atabaque, que é da macumba. E tá lá o povo que gosta do atabaque, da macumba. Inclusive as roupas estão imitando. Então, a demanda tem sido grande. O povo não quer mais simplesmente só saber de Deus, ele quer saber, assim, de atender aos seus desejos e às suas vontades. E Deus tem que se dobrar a eles, aos quereres deles. Então essa pergunta aqui foi bem pertinente, né? Você não acredita em outro livro além da Bíblia, né? Eles acreditam em qualquer outra coisa, além da Bíblia, em qualquer outra coisa. E diga-se de passagem, a Bíblia tem sido a última coisa acreditável verdadeiramente, né? Porque a palavra de Deus, irmãos, isso é sério demais o que eu estou falando, pelo amor de Deus. Eu tenho acompanhado algumas coisas na internet, né? E assim, vendo mesmo assim como tem se tornado o mundo cristão, né? Irmãos, a palavra de Deus verdadeira não tem sido mais pregada, irmãos. Irmãos, a palavra de Deus verdadeira não tem sido mais pregada, não pode mais. Você já vai com o discurso pronto, só deve ir com o discurso pronto, que vai agradar aquele tipo de público. Caso contrário, você não pode nem pisar lá, porque não vão deixar você pegar no microfone, não vão deixar você falar. Eu mesmo estou te falando agora, Luiz Henrique, que Deus me mate agora se eu estiver mentindo. Eu já ouvi na minha cara. Olha, se você quiser pregar aqui, você vai ter que pregar primeiro para nós, para saber o que você vai falar. Você entende? Você entende que é um acordo de cavalheiros, onde muitas das vezes nem Deus pode entrar, porque eles não permitem. Não que Deus não seja poderoso para isso, que Deus mataria igual formiga qualquer um deles,
mas também não há o interesse de Deus em entrar, porque estão se inflando, se enchendo, se inchando. Assim como a palavra diz que um pouquinho do fermento leveda toda a massa já está levedada ao máximo. Ao máximo. A palavra de Deus, irmãos, não pode mais ser pregada. E eu vou te falar uma coisa, tá? Vou te falar uma coisa. Ainda, nas ruas, nos trens do Brasil, né? E aqui, nesse terreno aqui da internet, ainda se tem liberdade para pregar o evangelho. Mas anota aí, talvez não seja por muito tempo, não. Talvez não tenhamos mais muitos anos de liberdade pela frente para falar abertamente como a gente fala, como eu falo aqui no canal, a respeito de algumas coisas. Eu tenho irmãos, né, em Cristo que não concordam com as coisas que eu falo aqui. Mas a minha Bíblia é diferente da Bíblia deles? Você acha que eu sou melhor que alguém? Você acha que eu me acho melhor que alguém? Jamais. Então por que muitas coisas, né? Poucas não. Muitas coisas eu consigo ver diferente. Por que isso? Será que eu sou mais especial, né? Mais especial que alguém? Foi ontem, se eu não me engano foi ontem, anteontem, uma pessoa falou para mim assim, olha, é assim, com raras pessoas, tá? Eu converso sobre as lutas, né, pessoais, assim, raríssimas. Até porque a gente tem que ter sabedoria com quem se fala, esse tipo de coisa, né? Na nossa vida pessoal, tome muito cuidado. Não abra sua vida para ninguém que você não conheça, assim, de longa data, que seja uma pessoa idônea, que seja... E mesmo assim, ora muito antes de falar. Mas eu ouvi a respeito de mim, né? Acho que foi ontem, anteontem, uma pessoa dizendo assim, mas assim, quem é escolhido é assim mesmo. Vai ser jogado na cova dos leões. Vai ser jogado na fornalha. Vai ser jogado no poço. Depois vem a glória desse acontecimento. Mas vai passar por bastante sofrimento. E o que é ensinado é o contrário. Que você nasceu para triunfar. Olha a mentira de Satanás. Você nasceu para vencer. E se você perder? Vai se matar? Pergunta para os grandes homens de Deus, os verdadeiros grandes homens de Deus, se a maior parte da vida deles, maior parte, tá? Maior parte, foi de alegrias o tempo inteiro? Ou 90% da vida deles foi de sofrimento, de dores, de pesares, de fardos? Você entende por que Jesus fala para trocar o fardo pelo fardo dele, que é leve? É por isso. Aí hoje você vai para dentro de uma igreja, eles dizem que você vai triunfar, você vai vencer, que você é vencedor, você nasceu para vencer. Com Cristo é vencer ou vencer. Hey, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah. Tu imagina só. Se fosse só vitória, haveria algum mérito nisso? Eu, Luiz Henrique, eu tô ficando velho. Olha o que eu procuro fazer para tentar ajudar a que a minha velhice seja um pouco menos pior do que a maioria.
Nossa, mas que peso enorme, que... Deixa eu te falar uma coisa. Cada um sabe exatamente o tamanho do abacaxi que precisa descascar. Cada um sabe exatamente o tamanho da bigorna que precisa carregar sobre seus ombros. Cada um sabe exatamente o tamanho do fardo e do peso que precisa carregar sobre seus lombos. Você já viu uma senhora raquítica, magrela, que parece estar sempre com fome, no sertão, carregando aquele monte de lenha nas costas? Você gostaria de trocar de lugar com ela? Ou quando ela anda uma légua, 1 quilômetro, 2, para buscar um balde d'água para cozinhar alguma coisa que talvez tenha para comer na casa dela? Você quer trocar de lugar com uma pessoa assim? Você entende que Deus tem abençoado demais você e é para um propósito, não é para você gastar com o seu próprio deleite de qualquer forma. Isso tem um propósito. Então cada um sabe o tamanho do que tem para enfrentar. Cada um sabe o tamanho da quilometragem, a extensão a qual ainda tem que percorrer. Então, se você não parar um pouquinho para se melhorar, se aprimorar, fortalecer a você mesmo, você entende que você não vai aguentar? Você entende que você não é super-homem? Você entende que herói de verdade é só Jesus Cristo? É por isso que eu prego contra essa porcaria desse evangelho que está aí. Sabe por quê? Olha o que eu procuro fazer para tentar, sabe? Tentar, não estou falando que é para tentar. Sabe? Dores. Para melhorar um pouquinho dores. Para você se fortalecer, para sentir menos dores quando as lutas vierem. Aí você entra para ouvir o evangelho, você pensa que você vai ouvir o evangelho, você está ouvindo que você vai ser vencedor. Você está ouvindo que você vai ser próspero. Você vai ficar debaixo de um coqueiro desse aqui, ó, igual que tem aqui embaixo, aqui na minha casa. Vai ficar embaixo de um coqueiro desse aqui, de perna cruzada, tomando água de coco na beira da praia ou na beira da piscina olímpica da sua casa ou da sua fazenda. Cuidado, Satanás está ensinando em muitas congregações. Eu já tenho falado isso há alguns anos, assim como eu tenho falado também a respeito da limpeza que Deus já está promovendo nos altares do Brasil. Deus, vou repetir mais uma vez, começou, eu tinha falado que Deus ia fazer, Deus já começou a ferir com morte. Deus vai limpar, Deus vai começar uma limpeza, um trabalho de limpeza nos altares do Brasil inteiro. Com morte, não é com alegria, é com morte. Pregadores vão morrer, cantores vão morrer. Pessoas que estão em cima do altar indignas, porque tornaram aquilo ali um altar de Baal, um altar de sacrifício de tolos, sacrifício a demônios. Muitas congregações têm sido assim exatamente. Estão sacrificando a demônios. Eu já participei de uma congregação em que falavam assim, ó, o pastor, na época, né? Muito descaradamente, ele dizia: tragam aqui no altar a sua oferenda. Por acaso é Iemanjá que está lá em cima do altar da igreja para receber oferenda? Hein? Você está na beira de uma praia? E entendeu por que algumas coisas eu consigo afirmar? Porque são coisas que eu já vi de perto, eu já vivi e vivo. Então, se eu for numa igreja dessa daí,
que fica nessa pedição desgraçada de dinheiro, você acha que Luiz Henrique, vou ficar de boca fechada? Vou ficar calado? Vou cantar na hora da oferta igual eu fazia antigamente para ajudar pastor a encher o bolso de dinheiro? Eu já ministrei muitos anos dentro de igreja e aí as pessoas iam quebrantadas a entregar suas ofertas, achando que estavam ofertando a Deus. Nécios, ajudando famílias de líderes a viverem regaladamente com o dinheiro dos tolos. A verdade é essa. Então, é necessário você entender o contexto atual do Evangelho, da sua vida, do tempo que você ainda tem para percorrer, do preparo que Deus está exigindo que você tenha para que você enfrente o que você ainda precisa enfrentar. É necessário. Eis que o Senhor reservou. Preste atenção nisso. Eis que o Senhor reservou 7.000 homens que não dobraram joelhos diante de Baal. Tá. Se você pensar 7.000 é bastante gente, né? Mas 7.000 assim, face a 250 milhões de pessoas. É muito ou é pouco? É muito pouco. Muito pouco. Você entendeu a proporção dos reais e verdadeiros filhos de Deus, os eleitos, que é o mote principal, o assunto central desse livro, a eleição. Você entendeu a quantidade que são? Você entendeu que eu falo aqui de um grupo seleto de pessoas que decidiram viver para Deus? Escolhidos por Deus? Sim. Mas em seu coração decidem escolher por Deus. Todos os dias. Você escolhe entre o pecado e o não pecado. Você escolhe. São escolhas suas. Né? Um aluno, quando ele chega no fim do ano e ele está de recuperação, não é injustiça dos professores. Aquilo ali é o resultado de como ele foi o ano inteiro. Ele já sabia que tinha essa possibilidade, mas ele pagou para ver. Você entende agora? A eleição, a salvação é desse jeito. Foi escolhido. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Entendeu por que há poucos escolhidos? Há pouquíssimos escolhidos, poucos escolhidos. Você entende a proporção de pessoas que vão ser salvas face à quantidade de pessoas que tem na Terra? Há anos atrás, o meu filho teve um sonho com arrebatamento e ele disse assim: pai, ele pegava um aqui, pai, e pegava o outro lado do mundo, pai. E depois, pai, ele pegava o outro lá longe, pai. E depois ele pegava o outro lá, pai, do outro lado. Pai, a maioria ficou, pai. A maioria ficou. Então você entende que isso não é uma brincadeira? Ah, mas é muito difícil você... Pois é, mas se você não tentar, você não vai saber se você vai chegar lá. Eu conversei com uma pessoa ontem que é cristã, serve a Deus, e disse com o coração aberto para mim: eu não sei se eu vou conseguir entrar na eternidade com Deus. Na sua sinceridade, essa pessoa falou isso. Está escrito: porfiai por entrar pela porta estreita. É necessário um esforço. A graça não te dá liberdade para ser do jeito que você quer ser. E ainda assim alcançar a eternidade com Deus. Eis que o Senhor reservou 7.000 homens que não dobraram joelhos diante de Baal. Veja Romanos 11:4.
Porém, o fator mais importante de todos é que Deus está conosco. As grandes verdades sempre se encontram na Bíblia, exclusivamente na Bíblia. Vocês não acreditam em qualquer outro livro além da Bíblia. Acredito? Se eu pudesse provar aquilo que afirmo, com base em todos os livros da cristandade, se eu pudesse voltar no tempo e achar provas na Biblioteca de Alexandria, mesmo assim, vocês não acreditariam nessa doutrina mais do que antes. Mas, por certo, vocês darão crédito ao que diz a palavra de Deus. Selecionei alguns poucos textos para serem lidos a vocês. Quando temo que vocês possam desconfiar de alguma verdade, gosto de apresentar uma série inteira de passagens bíblicas a fim de que vocês se sintam por demais impressionados para duvidarem. Se porventura realmente não acreditam em tal verdade, então somente permitam-me examinar uma série de trechos bíblicos onde os crentes são chamados de eleitos. Naturalmente, se as pessoas estão sendo chamadas de eleitas, não se pode duvidar que deve haver uma eleição. Se Jesus Cristo e os seus apóstolos estavam acostumados a designar os discípulos pelo título de eleitos, então, certamente, devemos crer que é isso que eles são. Porque, de outra maneira, tal vocábulo não significaria coisa nenhuma.